nós servimos a um Deus que transcende, um Deus que vai além da nossa imaginação, do nosso entendimento. Não dá para explicar Deus, mas dá para ser revelado por Ele. E quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que nós servimos a um Deus cíclico. O que é um Deus cíclico? É um Deus que agiu e que operou por ciclos. E Ele é um Deus de ciclo. Inclusive na história da humanidade, Deus se revelou em 3 ciclos, ou nós chamamos de 3 formas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus, que ao mesmo tempo é 3 pessoas em uma, Ele se revelou distintamente como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E nós devemos compreender isso de maneira muito simples. Por exemplo, quando você pega a sua Bíblia, por gentileza, em Efésios, no capítulo 4, no versículo 6, nós vamos ler assim: há um só Deus e Pai de todos. Diga comigo: há um só Deus e Pai de todos. Quantos são? Um só Deus e Pai de todos. Agora observe o resto do texto, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Vamos lá? Sobre todos, por todos e em todos. Esse texto ele é muito interessante, porque ele revela a importância de cada um, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o tempo de atuação de cada um. Quando você pega, por exemplo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos, você começa a observar que nós falamos em primeiro lugar do tempo do Pai, Deus sobre todos. Nesse tempo, você vai ver que havia uma atuação de Deus de fora para dentro. Aí você tem manifestações interessantíssimas. Uma voz que vem e fala: Moisés, tira a sandália do Senhor. Então uma voz que vem e fala: Abraão, sai da terra do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou então você vê Deus se manifestando de maneiras visíveis, audíveis. Por exemplo, uma coluna de fogo abrindo o mar, fazendo chover carne do céu, saindo água da rocha. Essas são atuações que, no meu ponto de vista, no meu humilde entendimento, não vai acontecer mais. Porque o ciclo de Deus sobre o povo passou. Agora nós temos o segundo ciclo. Sobre todos, o que mais? Por todos. Aí agora nós já estamos falando de uma encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquela palavra do haja luz, a Bíblia Sagrada vai dizer que essa palavra criou forma. E o evangelista diz: e vimos a sua glória como a do unigênito Filho de Deus. O Verbo se fez carne. Agora é Deus pelo povo. Deus tabernaculou definitivamente no corpo. E agora Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai perdoar, Ele vai comer com pecadores, Ele vai formar discípulos, Ele vai morrer e Ele vai ressuscitar e Ele vai ascender aos céus. Agora preste atenção no que você vai ouvir nessa noite. O tempo, o ciclo, a era de Deus pelo povo também passou. E Jesus fala isso em João capítulo 16, no versículo 7. É para o bem de vocês que eu vá. Se eu não for, o outro não virá. Essa palavra outro vem da palavra grega alus, que significa outro da minha natureza. Por exemplo, se você pegar uma banana e eu te der uma banana, e você quiser uma banana, outra banana, eu vou te perguntar: você quer outra laranja?
tem como eu te falar outra laranja que você comeu uma banana. Então eu posso te oferecer outra fruta, aí temos outra natureza. Mas quando eu te falo quer outra banana, a palavra usada ali é alus, ou seja, uma fruta do mesmo pé, da mesma natureza, da mesma identidade. Quando você lê lá na Bíblia, em João capítulo 16, no versículo 7, se eu não for, o outro não vem. Ele não está falando uma pessoa diferente dele. Ele fala uma outra pessoa da mesma identidade, da mesma natureza minha. Aí temos a palavra alus, a fruta que saiu do mesmo pé. E nós temos 3 frutas de um só pé. Você já está entendendo? Diga amém. E agora Jesus disse: eu preciso ir. Agora veja você, que os discípulos agora estavam tristes pela partida de Jesus. Mas eles mal sabiam que o próximo ciclo seria o mais importante. Porque agora você lê no resto do texto: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos, e agora temos em todos. Agora Jesus, em João capítulo 14, no versículo 16, ele diz: eu rogarei ao Pai. E você tem de novo a palavra alus, e ele vos dará outro consolador. O que Jesus está dizendo é outro de mim, outro da minha natureza, é enviado de minha parte. Eu vou falar com o Pai, mas ele vai tirar de mim uma outra natureza. É como Adão e Eva. Eva saiu, Eva é alus de Adão. Eva saiu de Adão, mas é outra pessoa, mas saiu do mesmo pé. Entendeu o que eu disse? Quem está entendendo, diga amém. Isso não é difícil entender. Porque agora Jesus diz: será tirado, irá sair de mim um alus, outra pessoa. E ele fala no versículo 17: o Espírito da verdade. Preste atenção nisso, que o mundo não pode receber. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Você não pode chegar em um hospital e dizer: Espírito Santo vem nesse lugar. Você não pode chegar, por exemplo, na rua e dizer: Espírito Santo vem nesse lugar. Porque veja bem, o Espírito Santo não pode ser dado para o mundo. O texto diz: o Espírito da verdade. Veja na sua Bíblia, querido. Nunca deixe um pastor falar sem você conferir. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Aí ele olha para os discípulos e diz: mas vós o teis, vós o conheceis. Aí agora ele fala: porque habita convosco e estará dentro de vós. Amém. Agora nós temos uma identificação pessoal. Veja bem o que você vai ouvir aqui. Jesus veio para o mundo. Jesus veio para salvar o mundo. Jesus veio para perdoar o mundo. Jesus veio para curar as pessoas. Jesus é a revelação de Deus ao mundo. Em João capítulo 3, no versículo 17, a Bíblia Sagrada diz que Deus, por amor ao mundo, enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está claro para você que Jesus veio para o mundo? Mas não apenas isso. Jesus é a revelação de Deus ao mundo, de tal forma que o mundo não conhecerá Deus sem Jesus. João capítulo 1, no versículo 18: Deus jamais foi visto por alguém, o Filho unigênito que o mostrou. Está claro para você? Colossenses capítulo 1, no versículo 17: ele, sobre Jesus, é a imagem visível do Deus invisível. 1 de João capítulo 2, no versículo 23: quem confessa o Filho, de igual modo tem o Pai. Quem nega o Filho também não tem o Pai. Ou seja, não tem como conhecer Deus sem o Filho.
E veja você que Filipe teve uma crise, a crise famosa do judaísmo e também do testemunho de Jeová. Deus é Deus, Jesus é um profeta ou no máximo um deusinho. E Filipe diz assim, João 14, no versículo 7, tudo bem, isso é bom, isso é bacana, mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus fala assim, como assim mostra-nos o Pai, Filipe? Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia. E aí Jesus ainda diz, como diz, mostra-nos o Pai, a palavra que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, que realiza as obras. Está claro para você que Jesus é a revelação do Pai? Está claro para você que Jesus veio para revelar o Pai? E quem veio revelar Jesus? Veja bem, sem Jesus o mundo não conhece Deus. E Deus quis que fosse assim. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Porque Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos daqueles que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Está claro para você que adorar Jesus é para a glória de Deus. Então devemos adorar Jesus porque é para a glória de Deus. Agora você vai entender o maior de todos os mistérios para a igreja. Porque Jesus veio para revelar o Pai e Jesus veio para o mundo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo veio somente para a igreja. Jesus é a revelação de Deus ao mundo. O Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Isso é tão poderoso que em Apocalipse você vai ver que há uma identificação do Espírito Santo só com a igreja. O Espírito e a noiva que proclamam Maranata. É o Espírito e a noiva que dizem vem. Não é a noiva que diz vem. E nem é só o Espírito que diz vem. É o Espírito e a noiva que dizem vem. Nós precisamos entender, querido, o ciclo hoje, o tempo hoje é do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo está morando e tabernaculando em você. Hoje vivemos o tempo de Deus em nós. Paulo diz que é Cristo em vós, a esperança da glória. E quem é o Espírito Santo? Uma força? Um poder? Agora veja bem, eu sou crente desde que eu nasci, nunca fui ex-nada. Eu não tenho um grande testemunho de ex alguma coisa para contar. Na verdade, eu acho que o maior testemunho é esse. Né? Sempre quando eu ouço testemunhos, eu fico tentando sondar se aquele irmão está contando vantagem do seu passado ou se ele realmente está contando uma experiência do que Deus fez. Acho lindos os testemunhos e devem ser contados, mas devemos contar ainda dizendo: Deus me livrou disso. Ok? Eu não sou ex-nada. Amém? Nasci, vivi e cresci no Evangelho. No entanto, eu sempre tive uma dificuldade muito grande para compreender a pessoa do Espírito Santo. Às vezes porque a Bíblia fala algumas coisas que parece, aparentemente, que ele é alguma coisa, uma força. Por exemplo, Efésios 4, se eu não me engano, no versículo 19 em diante, vai falar, Efésios 4, no versículo 30, vai falar para nós não entristecermos o Espírito. Mas também o apóstolo Paulo fala em 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5, a partir do verso 19, que nós não podemos apagar o Espírito. Ora, você apaga uma lâmpada, você apaga uma vela, mas você sabe que o Espírito Santo tem lhe dado revelação sobre isso, para identificar quando é um produto e quando é uma pessoa. É essa a nossa
nossa dificuldade. Então, você deve entender em primeiro lugar, antes de nós partirmos para algo muito lindo nessa noite, que o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é um produto, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um poder. Ele tem força, mas o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia refere-se ao Espírito Santo por um pronome masculino. E se ele fosse uma coisa, a Bíblia diria de outra maneira. Mas aí você encontra aquele. Por exemplo, 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 7, refere-se ao Espírito Santo como aquele. A Bíblia também fala, quando mexeu no Espírito Santo, fala outro. Agora você tem uma identificação de pessoalidade. Ele é alguém, ele é uma pessoa. E a minha ideia aqui nessa noite é que você comece a tratar ele como tal, porque isso muda completamente no seu relacionamento. Agora, se eu perguntar a você nessa noite, quem aqui crê que o Espírito Santo é uma pessoa, todos vão dizer. Mas você vai perceber aqui que apesar de dizermos e crermos que o Espírito Santo é uma pessoa, a gente o trata como um produto. Isso muda muito. E é nesse sentido que a Bíblia diz que nós o apagamos, porque desprezamos as profecias. Então vamos caminhar por esse caminho. Abra a sua Bíblia em Atos 1 e 8. Atos 1 e 8. Nós temos aqui um texto muito conhecido da Bíblia. Toda igreja usa esse texto e você conhece bem esse texto. Como é que está aí? Recebereis poder ao descer sobre vós. Aí de novo temos um produto de pessoalidade aí. Ok? Um indicativo pessoal. Não é é o Espírito Santo. Preste atenção. Há um tesouro, um segredo escondido nesse texto. Primeiro você tem que separar a pessoa do Espírito Santo do poder do Espírito Santo. O texto é claro: recebereis poder, produto, ao descer sobre vós a pessoa do Espírito Santo. Está claro isso? O poder é um produto, o poder é uma coisa, mas aí você consegue definir que o poder vem pela pessoa. Recebe poder ao descer o Espírito Santo. Agora veja bem, a palavra poder vem da palavra grega dunamis, que é a nossa palavra dinamite, ou seja, um produto mesmo, uma força, uma explosão, uma energia. Isso é poder. E o Espírito Santo não é esse poder. Poder, unção, virtude, autoridade, força são a mesma palavra. Eu vou dizer de novo: unção, virtude, poder, autoridade, força são a mesma palavra. Toda vez que você encontrar na Bíblia a palavra poder, vem da mesma palavra. No entanto, presença, glória, pessoa, vem da mesma palavra. A palavra é kevod. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra glória, é kevod. Toda vez que você lê na Bíblia sua presença, é diferente de seu poder. Toda vez que você lê na Bíblia ele, alguém, aquele, está falando da glória, da presença, não do produto. E por que nós devemos compreender isso? Veja bem, a unção de Deus não é o poder de Deus, de tal maneira que nós repetimos algumas coisas que não devem ser repetidas. Você quer ver que nos pequenos detalhes nós tratamos o Espírito Santo como um produto, apesar de crer que ele é uma pessoa. Por exemplo, estou sentindo a sua presença. Quem nunca disse isso?
Eu senti a presença de Deus hoje. Irmão, presença você não sente, você conhece. O que você sente é a unção. Aquilo que você acha que está sentindo não é a presença, é a unção. A unção é o produto, a unção é o poder. A pessoa é diferente da unção, apesar de ser ela que manifesta e derrama a unção. Veja bem, em primeiro lugar, o Espírito Santo se recebe de uma maneira. O poder do Espírito Santo, virtude do Espírito Santo, unção do Espírito Santo, vem de outra maneira completamente diferente. De tal maneira que você tem dois batismos distintos, um para a pessoa e um para o poder. A Bíblia chama de batismo com o Espírito e batismo no Espírito. Quando é que o Espírito Santo vem sobre alguém? Então deixe-me te dizer. Basicamente, não tem nenhuma pretensão em querer te ensinar, mas já fazendo. Não estou aqui para mostrar que sei, estou aqui para pregar aquilo que o Espírito Santo me deu. No entanto, veja bem, você já ouviu ditados ou coisas, por exemplo, irmão, se você não ora em línguas, você não tem o Espírito Santo? Quem já ouviu isso? Viu? Vocês tratam o Espírito Santo como um produto, como uma força. Mas quando você entende que ele é uma pessoa, muda o conceito. Por exemplo, eu cresci no movimento pentecostal tradicionalista. No entanto, você vai crescendo, você vai percebendo. E aí, uma época, quando eu fui obreiro na igreja, o pastor disse assim: a gente quer que você dê um passo maior lá na igreja, mas para isso eu quero saber se você tem o Espírito Santo. Eu falei: o que eu preciso provar para que tem o Espírito Santo? Você tem que orar em língua. Se você orar em língua, você pode ser obreiro. Aí eu olhei para a cara dele e falei: cheira lá, babá, chorei, canta, eu queria obreiro. Agora veja bem, você já teve a experiência de pessoas que oram em língua hoje no retiro e no mesmo retiro vai lá e toma merenda antes do recreio para namorar? Mas que Espírito Santo é esse, irmão? Veja bem, existe uma diferença entre revestimento do Espírito e poder do Espírito. Existe uma diferença entre o Espírito Santo vestir você com poder e a unção, ela vem na sua carne. A unção, ela vem para o ministério. A pessoa vem morar em você. Então deixe-me te explicar. Léo, me dá a sua cadeira e arruma mais duas para mim, por favor. Esse aqui é o meu produtor, né, galera? Vou casar hoje. Senhor, faz a obra. Essa milagre, né? Jejum e oração. Milagre forte. Preste atenção nisso. Você prepara que o negócio aqui hoje você vai sair voando. Amém. Aqui nós temos três reinos. Aqui não é Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Nós temos três reinos: o reino da carne, o reino da alma e o reino do Espírito. Esses três reinos fazem parte de que criatura? Do homem: corpo, alma e espírito. Quando a pessoa não tem Jesus, o reino do Espírito não existe. Ela é depravada, caída, ela não tem consciência de seus pecados, está morta em seus pecados, seus delitos. Ela só é almática e carnal. O Espírito está morto, inato. Quando essa pessoa tem Jesus, o Espírito Santo vem e se assenta no Espírito dela. Aí a Bíblia chama isso de nascer do Espírito. Agora o Espírito Santo está no seu Espírito. Veja bem, toda vez que você lê na Bíblia a palavra coração, não está falando do músculo, está falando da consciência. Quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, endureceu sua consciência. E o Espírito Santo mora na sua consciência, que é onde mora o seu Espírito. E a Bíblia diz que o seu Espírito luta contra a carne. E toda luta tem um troféu. E o troféu é as suas emoções e a sua alma. Ela está no meio dessa guerra. Aquele que você mais alimenta é o que sempre vence a guerra. Ok? Dá para você saber quem está ganhando essa guerra hoje dentro de você.
Agora preste atenção nisso. O Espírito Santo, ele vem de uma maneira automática. Quem tem o Espírito Santo? Todo aquele que tem Jesus. Veja aí na sua Bíblia, Romanos 8, no versículo 14. Quando o Espírito Santo habita em um indivíduo, leia em voz alta. 1, 2, 3, valendo. Pelo Espírito, esses são chamados filhos de Deus. Aleluia. Agora veja bem. Primeiro, depois eu volto nesse texto. Agora veja Gálatas 4 e 6. Como que o Espírito Santo vem na vida de uma pessoa? No coração. Coração, consciência. Amém? Não é músculo. Leia em voz alta. Gálatas 4 e 6. Porque sois filhos. Deus enviou o Espírito, veja, da natureza do Filho, o Espírito de seu Filho, para habitar aonde? Em vossos corações. E é Ele que vos faz clamar a papai, ou seja, ter intimidade com Deus. Agora preste atenção nisso. Por que você recebeu o Espírito Santo? O texto diz, porque você é filho. E por que você é filho? Romanos 8 e 14. Só é filho quem tem o Espírito Santo. Diga amém. E só tem o Espírito Santo quem é? Ou seja, o Espírito Santo, ele vem no exato momento que você se converte. Toda pessoa que tem Jesus tem o Espírito de Deus. Acabamos de ler Romanos 8, 14. Ou seja, você não precisa ter dons para ser salvo. Você precisa de Jesus para ser salvo. E é Ele que convence do pecado, justiça e juízo. Veja aí o processo da transformação. É tão tremendo isso, querido, que a primeira coisa que o indivíduo recebe no coração dele quando ele recebe Jesus é os dois primeiros frutos do Espírito. Qual que é? Qual que é? Gozo e alegria. Diga amém? Você já ouviu pessoas que dizem assim: eu senti tanta alegria no meu coração? Porque na hora que o Espírito Santo vem no seu espírito, ele recebe a alegria do Espírito. Isso se chama batismo no Espírito. Ou Paulo vai dizer que é batismo no corpo de Cristo. Toda pessoa que tem Jesus, consequentemente tem o Espírito Santo. Diga amém. Amém. Agora então, para por aí? Não para por aí. Termina por aí? Não termina por aí. Mas antes de eu partir para o outro ponto, nunca deixa ninguém dizer a você que você não tem o Espírito Santo porque lhe falta um dom. Ô irmão, você não fala em língua? Não, então você não tem o Espírito Santo. Não deixe jamais que isso aconteça. Só o fato de você ter Jesus, você já tem a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo veio habitar em seu coração. Jesus fala em João 14, verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, viu? O Espírito Santo não tem nada a ver com o mundo. O mundo nunca vai ter o Espírito Santo. O Espírito Santo tem a ver somente com a noiva. Aleluia. A Bíblia diz que Ele é o tesouro, Ele é o penhor, Ele é a alegria, Ele é o presente da igreja. Amém. Diga amém. Amém. Agora, para que servem os dons? Aí nós partimos para algo muito profundo. Veja bem, nunca foi da vontade de Deus que os cristãos operassem sem poder. Apesar do Espírito Santo morar e habitar em você, ele fica lá provocando as suas reações espirituais, lhe ensinando a orar. Romanos 8 e 26 diz que ele ora por mim, ora através de mim, ora comigo. Ele está provocando as minhas reações espirituais. Diga amém. Amém. No entanto, não pode ser apenas isso. Por quê? Vamos lá. Efésios 2, versículo 10 diz: somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as obras. Ovelha de Jesus frutifica. Ovelha de Jesus não é inútil. Ovelha de Jesus frutifica, ela dá fruto.
E para essa frutificação, precisa do revestimento. E o revestimento é diferente da pessoa. O Espírito Santo não vem lá do alto quando você sente algo poderoso em você. Ele está dentro de você. E ele nem vai depois de um processo lindo, ungido de adoração. Ele continua aí. Ou você imagina que quando você está ali naquela lágrima, com aquele momento tremendo, ele veio lá de cima. Não. A Bíblia diz que é do seu coração rios de águas vivas fluem do seu interior. Quando é que a pessoa do Espírito Santo se manifesta? Basicamente, quando você faz três coisas. Quando você adora, ele habita em meus louvores. Ele aguça, ele não fica quieto quando tem louvor ungido. Quando a unção convence ou agrada, ele glória a Deus. Então nessa hora a Bíblia diz que ele habita nesse momento, em meus louvores. Quando você medita nas Sagradas Escrituras e quando você ora. Essas três coisas fazem o Espírito Santo se manifestar. Ele está ali. Ele está aí agora. Deixe-me te dizer, ele está dentro de você. E veja, o Espírito Santo dentro de você não é só o Espírito Santo dentro de você. Jesus disse: credes em mim, viremos dele e faremos morada. O Espírito Santo em você é o Pai, o Filho e o Espírito Santo morando em você. Você entendeu? Quem está entendendo, diga amém. Então ele está aí. Quando você adora, ele se manifesta. E como ele se manifesta? Aí agora ele vai revelar-se. Quando se fala do poder e da virtude, isso vem do alto. O poder não vem de dentro. O poder vem do alto. Jesus disse: fique em Jerusalém, até que do alto. Você percebeu? Veja lá, quando Jesus foi batizado, automaticamente veio o Espírito Santo sobre ele. Diga amém. Amém. Então glória a Deus. Glória a Deus. Você percebeu que o Espírito Santo ele habita em você subsequente a ter Cristo. Tem Jesus, tem o Espírito Santo. Diga amém. Amém. Mas o revestimento não. O revestimento ele tem propósito. Ele não vem automaticamente. Ele não vem de maneira fácil. Existe toda uma cerimônia espiritual para você ser revestido do Espírito. Veja bem, dentro de você ele está gerando fruto do Espírito. Ele está fazendo você ser parecido com Jesus. Romanos 8:29, aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornarem mais semelhantes a Jesus, para que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Está claro. Então, dentro de você, o Espírito Santo está fazendo você se parecer com Jesus dia após dia. E esse processo é gerado pelos gomos do fruto. Quando você fala fruto do Espírito, você não entende frutos, e se fruto no singular, é uma fruta com muitos gomos. E ele confecciona esses gomos dentro de você. Hoje ele constrói o gozo, amanhã ele constrói a paz, no outro dia ele vai construindo o fruto, longanimidade, mansidão e assim sucessivamente. E quando você tem o fruto do Espírito, você está parecidinho com Jesus. Não é fácil. Eu ainda está faltando alguns gomos. Você deve saber qual gomo falta em você. Mas o propósito do Espírito Santo é ele confeccionar os gomos do fruto do Espírito. Está claro para você? Mas não é só isso. Como o Espírito Santo tem uma missão específica, esta é de transformar a igreja, regenerar a igreja, curar a igreja, pastorear a igreja, edificar a igreja, arrebatar a igreja, levar a igreja a sempre ter esperança pelo retorno de Cristo, ungir a igreja, etc. Ele precisa fazer além do que só transformar no interior. Então ele vai fazer algo no exterior também. Abra aí Isaías 61, no versículo 1. Você está vendo a diferença de Espírito em você e Espírito sobre você.
Isaías 61 primeiro, esse é um texto dirigido à pessoa de Cristo, o Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim. Agora repita isso por 3 vezes, vai lá. O Espírito do Senhor está sobre mim. De novo. O Espírito do Senhor está. Agora mais alto. O Espírito do Senhor está sobre mim. Agora você vai perceber que o Espírito em você, ele te faz ser. O Espírito sobre você, ele te faz possuir. Para que o Espírito está sobre você? Para, leia, vamos lá? O Espírito do Senhor está sobre mim. Para o que mais? Pregar boas novas aos mansos, o que mais? Restaurar os contritos, o que mais? Agora você percebeu que nunca foi da vontade de Deus que você fosse um cristão sem poder. Por isso que Jesus disse: não faça nada enquanto Ele não venha sobre vocês, enquanto do alto não sejais revestidos de poder. Ele está falando agora de um produto que é único e exclusivamente dado pelo Espírito Santo. E agora esse poder não vem do seu interior, ele vem do alto. Tanto é que é tremendo que no dia de Pentecostes os discípulos viram sobre a cabeça de cada um como que tochas de fogo ou correntes de fogo, que eles chamaram de línguas de fogo, sobre cada um, porque estava descendo aquela corrente de poder sobre cada cristão. E por que veio esse revestimento? Para eles serem cristãos funcionais. Veja Atos 1:8. Já lemos? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí vem o para. E sereis minhas testemunhas na Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Você viu? O poder do Espírito Santo é para capacitar a igreja, munir. O poder do Espírito Santo é a armadura. É para a igreja estar cheia do que a Bíblia chama dos dons e ministérios. Basicamente 5 ministérios, 9 dons, 8 operações. É pouca coisa que ele dá para o cristão? Para quê? Jesus vai dizer: pisar serpente, escorpião e sobre todo o poder do mal, e nada lhes causará dano algum. Isso é um cristianismo de poder. Isso é um ministério de poder. Agora tem gente que pensa: pastor, será que isso é para mim? O apóstolo São Pedro diz: é para vós, os seus filhos, e os filhos dos seus filhos. Para quem é o revestimento? Para chegar até nós. Tudo que Atos viveu, nós vivemos. E quando eu leio o livro de Atos, você vai perceber, por exemplo, em Atos 2, no capítulo inteiro, você vê o Espírito Santo vem, tem aquele estardalhaço, tem um estrondo, o povo fala que eles estão bêbados, Pedro fala que estão bêbados, eles saem 9 horas da manhã, eles bebem só mais tarde, é brincadeira. Esse povo não está bêbado, e ele vai explicar lá tudo em Atos 2. Aí você fala: pronto, o Espírito Santo já veio. Nada. Em Atos 4, de novo, outro estrondo, outro não sei o que, e mais uma vez ele vem, e agora dessa vez o povo vem de parte dos pés e coloca o pé dos apóstolos. Aí nesse mesmo momento, na igreja de sexta-feira, vai para o Beleléu, porque mente. Aí você fala: acabou. Nada. Em Atos 6, pum, de novo. Aí agora eles descobrem que eles têm que orar e têm que pregar. Atos 16, pum, ele vem de novo. Sabe como acontece? A nuvem veio em Atos 2. A nuvem caminha em Atos 4. Ela caminha mais um pouco em Atos 10. E Filipe chega em Samaria em Atos no capítulo 10. E agora a Samaria inteira se converte. Paulo chega em Éfeso. A nuvem está andando com ele. O poder, o revestimento. E lá a coisa foi tão tremenda que a Bíblia diz que até parte de sua roupa, presta atenção no texto, até isso aconteceu. Foi tão tremendo que aconteceu em Éfeso, o maior avivamento
da Bíblia diz que a Bíblia Sagrada refere-se e diz o seguinte: que o povo dizia, os deuses veio até nós. Irmão, um homem andou na terra, por nome Charles Finney. Esse homem era tão revestido do poder do Espírito, mas tão cheio do poder do Espírito, que ele montava no seu cavalo, e quando ele estava prestes a chegar em uma cidade, os crentes mais sensíveis naquela cidade diziam, tem algo diferente no ar. Eles já diziam, Finney está chegando. John Wesley dizia, a terra ainda está para ver o que o Espírito Santo vai fazer através de um homem. Deixe-me dizer a você, a nuvem não parou, ela continua com seus focos. Aonde ela para tem um foco de avivamento. E essa nuvem normalmente ela anda de 100. Agora eu vou para a história, não é Bíblia, mas basicamente eu tenho percebido que essa nuvem ela caminha de 100 em 100 anos. E eu já estudei histórias de avivamento. A cada 100 anos você tem na história um grande avivamento. Há pouco comemoramos os 100 anos de Azusa. Estamos a 200 anos do avivamento de Gales. E assim sucessivamente, 500 anos da reforma. Agora veja bem, 100 anos comemorar de Azusa. A nuvem está caminhando. Ela pode estar aqui hoje, ó. Deixe-me dizer algo, você segura aí. Algo novo, algo estupendo, algo sobrenatural, algo marcante está prestes a acontecer com essa geração. A nuvem está andando. Veja bem, escute. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que havia trevas sobre a face das águas e o do abismo, e o Espírito do Senhor se movia. Deixa-me te dizer, ele se move. Eu vou te dizer, ele está se movendo aqui agora. Ele está se movendo aqui nessa noite. Ele está sobre você aqui agora. Creia nisso, querido. Ela está, a nuvem está caminhando. Entre debaixo dessa nuvem agora. Ande com a nuvem, não fique para trás. Agora veja bem, eu não vou entrar nisso, talvez na próxima vez. Por que então temos os dons? Para capacitação do corpo. E basicamente eu creio que o primeiro dom que nós recebemos é o de línguas. Ele é a base que sustenta os demais dons. Normalmente quando uma pessoa recebe o revestimento do poder, o batismo com o Espírito, automaticamente ela fala em línguas e depois o Espírito, veja. No batismo com o Espírito, ele confecciona seus dons. No batismo no Espírito, ele confecciona seu caráter, o fruto. A maior evidência que um crente tem no Espírito Santo não é os dons, é o fruto do Espírito. E não sou eu que disse isso. Jesus fala em Mateus 7, 21. Pelo fruto você conhece a árvore. Agora, fruto, eu falei isso da outra vez, é diferente de obra. Obra é tudo que eu faço para Deus. Fruto é tudo que Ele faz em mim. A obra, ela é realizada com o poder e a capacitação dada pelo Espírito. É o Espírito sobre você. Diga amém. Agora o fruto é realizado com o Espírito habitando em você. Diga amém. Voltamos a Isaías 61. Estava no culto recente, falou, pastor, o senhor nem abre a Bíblia. Falei, irmão, qual a diferença, irmão? Deixa de ser fariseu, irmão. Se tem 62 versículos, você está falando que eu não abro a Bíblia, rapaz. Tem uns irmãos que você tem que, né? Aí você fala assim, Senhor, tem um chato no xiita, no muçulmano, tem um chato no cristianismo. Veja lá, Isaías 61 vai dizer, agora Jesus, ele transcreveu esse texto e trouxe para ele. O Espírito do Senhor está sobre ele. E alguém vai dizer, mas pastor, isso só cabe a Jesus. Você está equivocado. E o texto diz, porque o Espírito Santo me ungiu
A Bíblia diz que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Agora falar de capacitação. O qual andou bem, andou por toda a terra, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, que Deus era com ele. Agora você vê que essa unção do Espírito sobre Jesus foi arma, munições para ter um ministério de poder. Amém? O texto diz, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Você fala, eu não posso ser assim. Vamos lá, pega aí a sua Bíblia, por favor. 2 de Paulo aos Coríntios 1, no verso 21. E se eu te disser que você é ungido com essa mesma unção, agora você vai voar. 2 de Paulo aos Coríntios 1 e 21. Eu queria muito que esse livro tivesse outro nome, mas infelizmente é esse. Mas o meu consolo que essa era a pior igreja da Bíblia. 2 de Paulo aos Coríntios 1 e verso 21. Agora eu vou contar até 3, eu quero que você leia em voz alta. 1, 2, 3, valendo. Que nos ungiu. Agora repita comigo 2 vezes. Nos ungiu. Vai lá. Nos ungiu. De novo. Nos ungiu. Uau, de novo. Nos ungiu. Agora eu quero que você levante a mão e você dê um brado e diga: eu sou ungido. Mais alto. Mais alto. Qual é essa unção que você tem? É a mesma de Jesus. Quem disse isso? Jesus. Se crês em mim, farás. As mesmas obras. Veja, é a mesma unção. Quando você tem a mesma unção de uma pessoa, você realiza os mesmos feitos. Jesus sobre João Batista, esse é o Elias, ou seja, ele vem na unção de Elias, ele vem com o poder de Elias, ele vem na virtude de Elias. E agora eu vou te dizer, a igreja é o Cristo. Veja, a Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz que é Cristo em vós a esperança da glória, é Cristo em vós a esperança da glória. Escute bem, você andando na terra é a unção do próprio Cristo andando em você. Você curando é o Cristo curando. Você profetizando é o Cristo profetizando. É a mesma unção. É o mesmo poder. Dá um brado aí quem é ungido e diga glória, aleluia. Você é ungido. E essa missão é para todo mundo? Sim, a Bíblia diz: esses sinais seguem só os evangelistas. Esses sinais seguem só os apóstolos, os profetas. Esses sinais seguem a todos que creem. Agora veja a capacitação. Em meu nome curarão, expulsarão, falarão novas línguas, pegarão em serpente, levantar o enfermo, expulsar o demônio, ressuscitar os mortos. Jesus, olha, presta atenção. A Bíblia diz que Jesus soprou sobre os discípulos do Espírito Santo e agora diz: ide, curai os enfermos, levante os paralíticos, dê vista aos cegos e ressuscite os mortos. Deixa eu te dizer uma coisa. O nome disso é revestimento de poder. E esse poder vem sobre todos aqueles que entendem esse princípio. Eu creio que você já entendeu. A pessoa do Espírito habita em você até para sempre. João 14 e 18. Estarei convosco para sempre. E ele está falando do Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para mim. Agora ele está falando do Espírito Santo. Ele está em você. Ele não vai sair daí. Ele não vem do alto quando
quando você adora, você sente, não vou fazer hoje, mas quando você entra num nível de adoração tão profunda, você sente que sai águas vivas do seu interior. Isso é quando o Espírito Santo se manifesta. Ele é uma pessoa. Agora, o poder dele, querido, o poder é muito mais além, é diferente. Veja bem, o poder do Espírito não está em você, ele está sobre você. Amém. Glória a Deus. Quem está entendendo isso? Eu estou tentando ser bem simples, mas se você entender isso, há um tesouro nisso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O poder não sai do seu interior, ele vem do alto. Então a pessoa do Espírito está em nós, o poder do Espírito está sobre nós. E nós temos 3 experiências no Espírito Santo, como nós já lemos, né? Efésios 4:6, ele vem para estar conosco, ele vem para estar em nós, e ele vem para estar sobre nós. Diga amém. Amém. A presença de Deus, pastor Emerson, ela vem para moldar o meu caráter. O poder de Deus, ele vem para construir o meu ministério, para que eu seja frutífero, que eu avance no reino, que eu progrida, que eu cure, que eu pregue, que eu faça milagres. Isso é capacitação, isso é o revestimento de poder. Agora escute isso. Se você não tiver eu vou descer na casa do poder. Eu estou cantando para refazer aqui, está muita letra na minha cabeça, assim, está assim, é muita revelação. Irá me refazer, eu vou descer para glória e honra dele. Eu vou descer para Deus aparecer. É muita coisa. Você já teve a impressão de pessoas com grandes ministérios e o desvio no caráter do mesmo tamanho? Você já teve a impressão como que essa pessoa pode ser usada por Deus, que esse desvio de caráter é desse tamanho? Mas como me explica? Não é possível assim, irmão. Eu já cheguei em culto que o cara é tão canalha, ao mesmo tempo tão ungido, que eu fiquei em dúvida da minha unção. Meu Deus, não é possível. Eu acho que eu que estou em pecado. Meu Deus. O negócio é muito forte, rapaz. Sabe por quê? A Bíblia diz que o poder não vem sem a pessoa, mas a pessoa pode ir e o poder pode ficar, porque a Bíblia diz que é dado sem arrependimento e não será jamais tomado. É dom. Então veja bem. Veja bem. Quando Paulo diz começam no Espírito e terminam na carne. Veja, o poder do Espírito, ele vem sobre seu ministério, não vem dentro de você, ele vem sobre você, ele vem sobre a sua carne. Acontecerá que nos últimos, Joel 2:28, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí vem a profecia, vem os dons, e os vossos filhos isso, os vossos velhos isso, percebeu? Capacitação. Tanto que lá em Atos 2, eles receberam e logo saíram curando no dia seguinte, o coxo anda, capacitados. Amém? E ele vem sobre a carne, sobre o ministério. E um dia, tendo o poder do Espírito, sempre vai ter poder do Espírito. Se a pessoa não tem comunhão com o Espírito Santo, acontece basicamente 3 coisas. Eu chamo, não é a mensagem de hoje, mas dá para dar uma pitadinha de relacionamento decrescente com o Espírito. Tem o crescente e o decrescente. O decrescente, você começa no processo de entristecer ele.
Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo da promessa. Diga amém. Amém. E como é que você entristece? Ele vai dizer, vai falar gritarias, falta de perdão, uma série de coisas. Começa por aí. O Espírito Santo se entristecendo, você foi gerado um fruto, e agora você começa a destruir o fruto, você entristece o Espírito. Eu lembro que quando eu era criança, eu nunca entendi esse negócio. A gente começava a rir, brincar e contar piada. Meu pai falava: cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Eu falava: o que esse homem está falando? Hoje eu começo a ver que faz muito sentido. E ele vai se silenciando. Aí Paulo vai falar que chega ao ponto de extinguir, apagar. Não apagueis o Espírito. Paulo fala: como? Menosprezando as profecias. Preste atenção que está profecias no plural, não no singular. Porque existem profecias, profetas. A palavra profecia no original é pregueira. Ela tem um significado: proclamação. A verdadeira e a primeira profecia é a proclamação. Não apenas isso. Por exemplo, profetizar é pregar, é também prever futuro, é também orar em línguas e é também revelar passado. A Bíblia tem essas três coisas na Bíblia. Um profeta é o pregador, mas também é o que revela a palavra de conhecimento, mas também é o que prevê e desvenda as coisas ocultas. Quando você despreza isso, a Bíblia diz que apaga o Espírito. Agora você fala: mas é a pessoa? É o poder. Por isso que é a lanterna. Porque você menosprezou os dons, eles se extinguem. Não é a pessoa que está indo embora, é os dons. Também não, eles se silenciam. Quantas pessoas estão aqui que já foram tão usadas pelo Espírito Santo? E agora parece que você não tem mais sonhos, mas um dia já teve. Você já olha para as pessoas, você tinha uma palavra de conhecimento profunda, mas agora se silenciou. Tem uns aqui que está anos sem orar em línguas, isso está apagado. É a virtude, é o poder que está sobre você. Agora eu vou concluir dizendo o seguinte: por incrível que pareça, a pessoa pode ir e o poder pode ficar. Eu quero que você abra o primeiro texto, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, versículo 6. Saul. O texto diz assim, ó, veja aí: o Espírito do Senhor entrou em Saul. Diz assim: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e com ele terás manifestações proféticas e será transformado em um novo homem. Aqui você vê, ele teve dois batidos simultâneos. Primeiro, o dos dons, teve manifestação, e aí foi transformado em um novo homem. O Espírito entrou nele. Diga amém. Amém. Agora nós temos a ideia de Saul com o Espírito Santo. Mas agora no capítulo 16, do versículo 14, o que está escrito aí? O Espírito do Senhor fez o que? Se retirou. Diga comigo: ele sai. Em Juízes, sobre Sansão, diz assim: não sabia Sansão que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Agora, por que Sansão não percebeu que o Espírito do Senhor saiu dele? Porque ele continuava com poder, com força. Irmãos, não dá para saber. Não dá. Veja, são três coisas terríveis. Primeiro, a maioria de nós não percebe que o Espírito Santo está entristecido em nós, ou na maioria das vezes não percebe que ele está apagado, abafado, em silêncio. É imperceptível. Uma vez eu estava em casa, eu disse: Senhor, por que eu estou tão triste? Senhor, eu ando triste demais. Eu ouvi um grito dentro da minha cabeça: porque eu estou triste. Meu Deus.
que é que eu ando assim abatido? Por que é que eu ando triste? É porque o Espírito que está em vós pode estar triste. Porque o primeiro fruto do Espírito é o quê? Por isso que Paulo, quando fala aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor, ele não deixa a você uma escolha, ele dá uma ordem imperativa. Digo de novo, alegrai-vos. Ele dá um mandamento, você é obrigado a estar alegre, porque o primeiro fruto que você recebeu no dia da sua conversão foi essa alegria. E Paulo está falando isso de um hotel, ele está falando de dentro da cadeia. Ele lá dentro estava alegre no Espírito. Aleluia. E o reino de Deus é o quê? Alegria do Espírito. Agora veja aqui no capítulo 16, verso 14, que o Espírito do Senhor se retira de Saul e o espírito maligno entra. Ele sai ou não sai, gente? Ele sai quando o nosso relacionamento começa a ser decrescente. Primeiro ele entristece. Paulo fala de palavrões, Paulo fala de falta de perdão, Paulo fala de brigas, gritarias, Paulo fala de heresia, ele fala um monte de coisa que entristece o espírito. Aí ele vai entristecer. Agora depois Paulo fala: não apagueis o espírito, desprezando as profecias, ou seja, desprezando a palavra, o confronto, o convencimento de justiça, juízo, com a profecia, os dons para ele. Ou seja, ele se entristece, se silencia e agora pode chegar ao último estágio, a blasfemar. Aí é quando ele... O que é blasfêmia? Não vou falar com vocês, você compra o pendrive, que aí eu fico dando picado para você. Mas veja bem, agora no capítulo 19 desse livro que você está, você tem no capítulo 10 Saul tendo o Espírito, no capítulo 14 Saul sem o Espírito Santo, no capítulo 19, agora é a crise, capítulo 14 Saul tem o que dentro dele? Demônio. Diga amém. Agora eu vou te dizer, pode um cão profetizar? Pode. A mula profetizou. Pode uma pessoa caída de Deus, sem Deus, manter a unção de Deus? Veja aí no capítulo 19, a partir do verso 18. A história é a seguinte: Saul tenta matar Davi. Davi foge para Naiote, na casa dos profetas, para morar com Samuel. Quando ele chega lá, ele conta para Samuel tudo o que aconteceu. Davi e Samuel juntos fogem, se escondem na casa em Ramá, na casa dos profetas. Agora olha para mim, você está aí com a Bíblia aberta, né? Vão e conta para Saul que Samuel e Davi que estavam em tal lugar. Saul contrata grupos de mercenários para capturar Davi e Gomorra. Manda o primeiro grupo. Você está com a Bíblia aberta. Quando o primeiro grupo chega na casa dos profetas, diz aí no texto, eles veem Samuel profetizando, provavelmente pregando, e o grupo junto no Xaramanaias, Endecovas e Denegas. Quando o primeiro grupo de mercenários chega, o que acontece? Leia aí. O que acontece? Eles também começam a profetizar. O que eles foram fazer? Matar Davi. E o que eles estão fazendo? Aí fica lá naquele chove no molha. Saul manda o segundo grupo. O segundo grupo chega lá, vê o primeiro grupo, aviãozinho, helicóptero do avesso, rato de arraia. O segundo grupo vê lá o primeiro grupo caindo e profetizando, e a Bíblia diz que eles também são tomados pela mesma experiência do primeiro grupo. Agora o segundo grupo de assassinos está lá também no Aí Saul manda o terceiro grupo, parece coisa de filme. O terceiro grupo chega lá, você está vendo aí comigo, meu amigo? Não é engraçado? Vê lá os dois grupos lá, e pá, começa a profetizar também. Aí agora Saul, com a mente de teólogo, fala: eu vou lá e vou mostrar que esse negócio não existe, que é uma coisa bem feita, faça você mesmo. Saul se arma até os dentes,
monta no cavalo e ruma para Ramá. Deixa a aparência. Eu, bem recém ao meu noivado, antes de casar, eu fui num culto de avivamento com a minha esposa. Eu estava na faculdade, reformada, aquela bem tradicional. Minha esposa é do Reteté. Cheguei no culto, tinha um pastor espanhol lá, só no Churicantas e Decovas e Venegas. Eu olhei aquele povo se entortando, eu falei, gente, que palhaçada. Isso aí é uma brincadeira. E minha esposa, minha noiva, cala a boca, não fica criticando, depois você fala. Eu falei, mas gente, isso é um absurdo. Isso não existe, isso não pela cabeça, para psicologia. De repente aquele pastor espanhol olhou para mim e fez assim. Eu falei, esse cara vai cuspir, dar rodo, soprar, empurrar, não vou cair, ele vai passar um carão. Falei para minha noiva, vai ver, vai ver. E eu fui fome, irmão, quando eu cheguei, não me lembro de mais nada. Voltado um tempo, eu falei para minha noiva, o que aconteceu? Ela falou, depois você vê na filmagem. Irmão, eu fui ver, irmão, que papagaiada. O Espírito Santo fez igual fez, vai fazer com Saúl daqui um pouco. Irmão, eu caí e levantava assim. Nunca mais eu duvidei. Eu fico vendo essas irmãs do coquinho rodando igual criança. Irmão, eu não tenho coragem de falar nada. Se você tiver, fale em você. Ah, mas isso não é de Deus. Pergunte para ele. Eu não vou chegar lá no céu e o Senhor não vai me dizer, por que você não falou alguma coisa? Mas ele pode falar o contrário. Que a Bíblia diz que nós apagamos o Espírito como desprezamos o mover profético. O mover profético é múltiplo. Um cristão falando em língua é profecia. Ele se extingue quando você despreza os dons. Ele se entristece quando você não deixa o fruto ser produzido. Se extingue quando você despreza os dons. E aí, automaticamente, você começa a blasfemar. Aí ele já foi embora. Agora, no caso de Saúl no cavalo, leia na sua Bíblia, montado lá, a Bíblia diz que ele foi pelo caminho. Olha aí, irmão, andando e fazendo o quê? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio de novo sobre ele, e ele no cavalo, leia, foi andando e foi andando e profetizando por tudo. Irmão, que visão é essa? O cara em cima do cavalo, passando do seu lado e você consegue ver isso? Essa é a pior parte. Porque Saúl chega em Ramá e vê o povo lá profetizando. Quando Saúl chega em Ramá e vê o povo profetizando, o que acontece? Ele tira toda a roupa e começa também a profetizar. Tem alguns irmãos que pensam que eu estou brincando quando eu estou falando em línguas. Não estou, não. Eu falo em línguas desse jeito mesmo. Também não estou escarnecendo, muito pelo contrário, acabei de dizer que entristece o Espírito e apaga quando você zomba da profissão. Por favor, irmão, não seja fariseu pensando que eu estou brincando com coisa séria. Estou apenas repetindo a língua estranha que eu falo. Cada um tem uma diferente. Qual que é a sua, por exemplo? A língua estranha que você fala. Não entendi, mas é a sua. Qual que é a sua? Você não fala? Quer falar? Vai falar. Amém? Tem gente que faz tudo igual. Eu nunca vi alguém falar uma língua dos anjos igual ao outro. É tudo diferente. Aí agora Saúl tira a roupa. E a Bíblia diz que ele fica por todo o dia e noite, 24 horas. Uau! Orando em língua e profetizando. Agora você imagina um homem pelado, pastor, orando em língua.
que ainda está profetizando. Ele não perdeu o dom que recebeu no capítulo 10. Agora Mateus 7, a partir do 21. Jesus, ao falar dos falsos profetas, eles vão dizer a Jesus: curamos no teu nome, pregamos no teu nome, fizemos milagres no teu nome. Agora pasmem para a pior parte: expulsamos demônios no teu nome. Irmão, o cara pode revelar a sua vida inteirinha, não significa que ele é de Deus. O máximo que significa ali é que ele tem dom, poder, virtude. E mais, olha o que o texto diz: expulsamos demônios. Veja que a Bíblia diz que eles tentaram expulsar, eles expulsaram, e no nome de Jesus, com autoridade e com poder. Porque Jesus não diz para eles: olha, isso não é milagre, isso é mentira. Jesus não diz isso. Eles realmente curaram, eles realmente profetizaram, eles realmente expulsaram demônios. Olha, não foi Jesus que disse que um demônio não pode expulsar o demônio, senão o seu reino está dividido? Então eles expulsaram o demônio pelo Espírito de quem? Espírito de Deus. A coisa é tão tremenda que Saul lá foi matar Davi, começou a profetizar e os profetas se escandalizaram. Mas peraí, o Saul assassino está entre nós profetizando no mesmo Espírito? Aí agora preste atenção. O que mais me entristece nesse texto de Mateus 7 é o que Jesus vira para esses indivíduos. Eles não, vocês curaram realmente. Eu dei dom, não foi para isso? Vocês profetizaram realmente. O dom está aí para isso. Vocês expulsaram o demônio. O diabo respeita a autoridade. Então ele respeita a autoridade. Mas eu vou te dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos, que eu não vos conheço. Agora, a palavra conhecer é uma palavra grega, koinonia. Essa palavra tem 3 significados: companheirismo, parceria e intimidade. Ela também está em 2 de Paulo aos Coríntios 13:13. A graça de Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja conosco. Você percebeu que entre Pai, Filho e Espírito Santo, o único deles que tem a identidade de se relacionar com você é o Espírito Santo? A profunda amizade, a comunhão. É Ele que se entristece, é Ele que se apaga, é Ele que é blasfemado, é Ele que vem, é Ele que transforma. O Espírito Santo é a parte de Deus enviada para se relacionar com você. E aí agora Paulo diz: a profunda amizade. A palavra koinonia, ela significa conhecer. Jesus não está dizendo não sei quem você é. Ele usa a palavra koinonos, koinonia. Jesus está dizendo que eu não sei quem é você. Não. Quando um pai tem um filho, você lê na Bíblia, ele o conheceu. Quando uma mulher com um homem entrava para a núpcia, a Bíblia diz: e o conheceu. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês curam, profetizam, isso, aquilo, outro, mas vocês nunca tiveram um relacionamento. Nunca fui companheiro de vocês. A obra vocês realizaram, mas o fruto não foi produzido. E aí mostra a tristeza do Espírito, a angústia do Espírito por falta de comunhão. Agora eu concluo aqui lhe dizendo: não temos tratado ele como uma pessoa. Ele está aí, você conversa com ele, você fica em silêncio, porque veja, ele não vai embora. O que você assiste, ele assiste. O que você lê, ele lê. O que você ouve, ele ouve. Aonde você entra, ele entra. Aonde você está levando o Espírito Santo? O que você obriga ele a assistir com você? O que você obriga ele a ouvir com você? São essas coisas que vai entristecer. Irmão, isso é muito sério. Por isso que a Bíblia diz: a profunda amizade no Espírito.
Espírito seja em nós. Irmãos, não se impressione com dons, mas ao mesmo tempo você deve buscar os melhores dons. Mas das 18 especificações que Paulo fala a Timóteo para ser um ministro, só 2 é dom, 16 é caráter. Isso mostra que Deus quer você, não seus dons. Ele tem os melhores cantores no céu. Ele tem os melhores músicos no céu. Ele tem os maiores ministradores no céu. Os anjos são ministradores. Ele tem a melhor adoração no céu. Nada disso vai impressionar, mas o secreto impressiona. A Bíblia diz que o que ele não despreza é um coração. Veja, não está falando do músculo, está falando de um espírito quebrantado. Por isso que Davi, quando ele faz o comparativo do ministério dele com o ministério de Saul, Saul se preocupou com a reputação, Davi não. Saul não quis perder o reino. Davi falou: não é o reino que eu tenho medo de perder, não é a família que eu tenho medo de perder. Ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmão, o maior tesouro da igreja é o Espírito Santo. Olha, eu estou tomado das funções. Estou vendo que ele está se movendo sobre algumas cabeças aí. O poder da virtude está indo sobre alguns irmãos aí agora. Tem gente aqui que vai levantar paralíticos. Tem gente aqui que vai curar cegos. Esses que estão nos assistindo agora, há milhares nos assistindo, eu vou te dizer, há pessoas que vão às nações a mover, irmão. Você não vai perder para Saul e os seus agentes aqui. Você não vai, meu irmão, há uma unção do Espírito Santo na sua vida. Há poder do Espírito Santo na sua vida. Receba agora uma unção profética. Não despreze as profecias. Olhe por 2 ou 3 minutos na língua dos anjos. Falando sobre alguns talentos mais capazes. A virtude está apoiando. Eu quero que você caminhe espiritualmente com a nuvem agora. Entra debaixo dessa nuvem de glória. Entra debaixo da nuvem agora. Obrigado, Espírito Santo, pela tua unção gostosa e magnífica. Agradeça a Ele. Sabe, Ele não veio lá de cima, Ele saiu de dentro de você, é do seu interior que sai esse rio de água viva. Esse é o toque profundo do Espírito. Essa é uma marca que nunca mais sai. Há uma unção gostosa nesse lugar. Diga: Espírito Santo, eu preciso de ti, Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso de ti, Espírito Santo.
Moçambique, Malau, Zâmbia e Zimbábue. Temos 124 missionários lá. No dia 21 estou indo lá entregar Bíblias traduzidas. Vamos batizar lá mais de 400 pessoas até então. E eu trouxe ali uma caixa de material. Quantos creem que a minha vida foi uma bênção na sua vida? Então, eu tenho aqui esse DVD, A Presença Real de Deus, falando sobre a pessoa dele. Presença pessoa. Amém? E eu tenho esse aqui sobre a unção. Basicamente são 3 tipos de unção. Como eu te disse, isso está saindo agora num livro Precioso Espírito Santo, aí está tudo completo. Não dá para falar tudo mesmo. A próxima vez eu venho e falo só com transferência de poder, né? São 3 tipos de unção. A primeira unção, unção do leproso. Sabe que a lepra é o símbolo de pecado. A primeira unção que uma pessoa recebe é a unção da purificação dos seus pecados. A segunda unção é a unção sacerdotal, nós chamamos de capacitação para o ministério. E a terceira unção, essa poucos alcançaram, é a chamada, que a Bíblia chama de unção real. Esse é um lugar onde poucas pessoas entraram já. Você precisa ter esses 2 vídeos: a presença real de Deus e as 3 unções. Eu quero que você assista, entenda e busque de Deus. E nós temos 2 CDs de música. O CD Vem com a Tua Glória foi gravado ao vivo em Brasília. Hoje o Emerson ouviu essa música Vem com a Tua Glória. A glória é o que, gente? É uma pessoa. E o poder é o produto da pessoa. Amém? A glória é Ele. Ele é a glória. E o CD Teu Perdão, que foi até produzido pelo meu querido ali, o Léo, junto com o Pedro César, né? CD lindíssimo. Eu quero que você leve esses 2 CDs. E temos ali um pendrive com 40 mensagens. É diferente da outra vez que eu tive. Aqui, ó, eu falei para você, nós temos a mensagem Blasfêmia contra o Espírito Santo. É o último nível de decrescência. O que é? Só para antecipar você, blasfêmia não é um pecado. É qualquer pecado contra Deus é blasfêmia. Ele pergunta, o que é blasfêmia? É qualquer pecado contra Deus. Falar mal dele, desprezar ele, denigrir ele, não crer que é ele. Você quer ver uma blasfêmia que tem gente que não sabe? Por exemplo, quando Jesus disse, eu sou filho de Deus, os judeus gritaram, blasfêmia. Mentira. O judeu entende no Velho Testamento que blasfêmia é dizer, assim diz o Senhor, ele não disse nada. Ezequiel fala disso. Então, por exemplo, tem gente que fala, Deus me disse, e ele não disse, é blasfêmia. Dizer que Deus está e não está, dizer que Deus fez e não fez, dizer que Deus não fez quando fez, blasfêmia. Por exemplo, Jesus disse, qualquer que pecar contra o Filho tem perdão, quem pecar contra o Espírito não tem, isso é blasfêmia. No entanto, Jesus estava falando do corpo, 100% homem. Hoje não. Se pecar contra Jesus, pecar, Deus é um só, em 3 pessoas. Então qualquer pecar contra o Filho é blasfêmia, pecar contra o Pai é blasfêmia, pecar contra o Espírito Santo é blasfêmia. É pecar contra Deus, em essência. Então isso aqui é uma mensagem reveladora. Nós temos pelo menos aqui umas 8 mensagens sobre o Espírito Santo, sobre esse tipo de coisa, aqui nesse pendrive. São 40 mensagens, é apenas R$50 o pendrive para você assistir. Temos ali a máquina do cartão de crédito. Passa lá, vai cada um lá, seja bênção na minha vida. Não deixa eu voltar com aquela caixa lá, tá bom? E a próxima vez a gente continua mais falando do Espírito Santo. Ó, Deus abençoe. E só para você saber, pastor Hernani, a primeira vez que ele esteve aqui, eu o convidei, ele falou, pastor, eu quero vir aqui até o final do ano por conta tua. Ele paga a passagem dele, ele vem por conta dele. Ele falou que Deus colocou isso no coração dele e eu estou honrando aqui a sua vida aqui. E cada vez que ele vem aqui é uma bênção, amém, queridos? Que você possa estar abençoando ele ali com o material. Tem um trabalho lindo de missões que ele faz, mas feche os seus olhos, levante as suas mãos e vamos dizer, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite. Queremos que um novo tempo foi desatado na nossa vida. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra de todo o mal e que possamos dar frutos. Dar frutos. Nossa vida possa ser um reflexo da tua glória e da tua imagem. É que eu te peço, Senhor, nessa noite. Muito obrigado pela vida do pastor Hernani. Que o Senhor guarde ele, toda a sua casa, seu ministério, livre ele de
todo mal. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Abraça aí 35 pessoas do seu lado. E vai para a sua casa.